Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Mateus capítulo 6, versículo 5, versículo 6. Esses dois versículos tão somente. Aquele que encontrou, diga amém. Evangelho de São Mateus, o primeiro evangelho neotestamentário. Muito fácil de encontrar. E assim está escrito no capítulo 6, versículo 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Deus seja louvado por esta palavra. Ministra os nossos corações, porque aqui estamos para ouvir tão somente a tua voz. E a tua voz é doce. A tua voz é firme, é forte. E nós queremos que essa voz reverbere nesse lugar, ecoando em nossos corações, para que todos venham reconhecer que verdadeiramente Deus bradou em nosso meio. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Vamos nos assentar aplaudindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus amados, ano passado eu tive um grande privilégio, uma imensa oportunidade de poder viajar com nosso irmão Alessandro. E na ocasião nós fomos para a Igreja Batista Lagoinha, em Minas. E foi uma experiência assim surpreendente. Nós tivemos com um casal de Kansas City, nos Estados Unidos, e trouxe um curso de intercessão lá na Lagoinha, Minas Gerais, e fomos muito abençoados. Eu aprendi coisas naquele lugar que o seminário não ensina, que a faculdade não ensina, que cursos não ensina. E desde aquela época eu fiquei ruminando essa palavra no meu coração, aguardando o momento oportuno, mediante a autorização do Pai Celestial, para partilhar desse tão grande aprendizado. E esses dias essa palavra tem ardido, sabe, em nosso coração. E vejo que chegou a hora e a ocasião propícia e o tempo hábil para partilharmos dessas verdades que o Senhor nos ensina. E eu me refiro aqui ao lugar secreto. O que Jesus nos ensina nesse texto é que existe um lugar secreto. É que todos nós precisamos desse lugar secreto. E isso você realmente não aprende em simpósio, em conferência, em congresso, não aprende em seminários, não aprende em faculdade. Essa é uma experiência que você tem que vivenciar. Você tem que exercê-la realmente na prática. O que Jesus nos ensina é que os religiosos fazem questão de orar em praças públicas e dessa forma chamar a atenção da multidão. E desse modo eles já recebem a recompensa, que são os elogios dos homens. Mas os verdadeiros adoradores, eles têm uma postura totalmente diferente. Eles se reservam, eles se isolam, eles buscam um momento de solitude. Eles não estão preocupados com repercussões, reputações, com holofotes, com palcos, com palanques, com altares. O que eles estão preocupados é justamente com um lugar secreto. Um lugar que há um encontro entre eles e Deus e eles. E
todos nós precisamos desse lugar, o lugar secreto. E eu percebo nas Escrituras Sagradas que grandes homens de Deus tiveram esse lugar secreto, tiveram esse encontro com Deus através do lugar secreto. Jacó, ele ultrapassou o val de Jaboque para ter um encontro secreto com Deus. Moisés, um ancião, escalou o Monte Sinai para ter um lugar secreto com Deus. Davi se refugiou e se isolou na caverna de Adulão para ter um encontro secreto com Deus. E entre tantos exemplos, o maior de todos eles é que o próprio Cristo atravessou o deserto para ter um lugar secreto com Deus. De fato, é extremamente imprescindível a realidade de um lugar secreto. E a nossa pergunta, e uma pergunta retórica que você não precisa responder, mas é: qual tem sido o seu lugar secreto? Se é que você tem um lugar secreto com Deus, como é que está a sua vida íntima de comunhão com Deus? Me recordo de uma senhora que disse assim: pastor, eu peço oração por minha vida, que a situação está tão feia que eu não consigo mais nem orar. Eu disse: o que foi, minha irmã? E ela disse: olha, a sensação que eu tenho é que a minha oração não passa do teto. Eu disse para ela: então procura um lugar que não tenha teto e comece a orar. Comece a ter o seu momento com Deus, o seu momento pessoal, o seu momento particular, porque disso depende a nossa vida, gente. Você já parou para perceber que Jesus fez milagres, sinais, prodígios, cujos olhos nunca até então tinham visto? E anunciou maravilhas, cujos ouvidos até então nunca tinham ouvido? E os discípulos ficavam maravilhados, encantados, e ele era seguido por multidões que se aglomeravam e se comprimiam para estar com ele. E Jesus transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes, andava sobre as águas, repreendia os ventos, as tempestades, ressuscitava os mortos, expulsava os demônios, curava os enfermos. E tantos milagres, mas os discípulos nunca pediram para que Jesus ensinasse um desses milagres a eles. Nunca pediram: Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, nos ensina a fazer milagres. Nos ensina a curar, a libertar. Mas eles ficam tão impressionados com a vida de Cristo, a vida íntima de comunhão com os céus, que eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Justamente nesse mesmo capítulo. Porque eles reconheciam que tudo que Jesus fazia era em resultado de sua vida íntima, de sua vida com Deus. Seu momento pessoal, particular com Deus, através do lugar secreto. E eu estou muito convencido de que nós precisamos do lugar secreto. E através do congresso do infantil que houve nessa igreja, eu fiquei comovido ao ver os meus filhos receberem um tapetinho. Os dois colocaram os tapetinhos, sabe, na cabeceira da cama, ali, logo na beira da cama, dobrar os joelhos e estarem ali com Deus no lugar secreto. Deus seja louvado pela vida da irmã Neia, de Vivi, que são as líderes desse ministério. E estão ensinando às nossas crianças que elas precisam de um lugar secreto. A pergunta que eu te faço, irmão, é: qual é o seu lugar secreto? Eu aprendo aqui, nessa passagem, que Jesus nos ensina que o lugar secreto, ele tem algumas suas particularidades, peculiaridades. O lugar secreto, em primeiro lugar, é um lugar reservado. Esse quarto é um lugar reservado. É um lugar em que você se reserva. É um lugar que você escolhe para se reservar, e nesse lugar você reserva os seus bens. Onde é que você esconde as coisas na sua casa? Já parou para pensar? Geralmente é no quarto. Onde é que as mulheres guardam as suas joias? Onde é? No quarto. Onde é que os homens guardam os seus cofres com os seus dólares? No quarto. E no quarto nós temos essa tendência de guardar aquilo que é mais precioso, que é mais importante, que é mais especial para a gente.
Esse lugar reservado é um lugar de segredos. Quando os pais precisam de uma DR, né? Eles fazem o quê? Eles fecham a porta do quarto, tranca. E ali começa a discussão. Porque é um lugar reservado, onde ele se reserva. Eu acho interessante como Jesus usa o quarto. E assim ele vai demonstrando o quanto ele deseja estar presente nos nossos momentos reservados. Como ele deseja estar presente nos momentos que nós nos reservamos. Como Deus deseja estar presente em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós nos recolhemos. Então que o seu quarto venha ser o seu santuário. E nesse quarto você venha ter os seus melhores encontros com Deus. Um dia estávamos num culto, um culto tão abençoado, estávamos chorando e assim maravilhados com a presença do Senhor. E um jovem chegou para mim e disse: pastor, é muito gostoso esses momentos aqui na igreja. Eu disse: oh, irmão, você não sabe o que acontece no meu quarto. Ele quis, resumir todo o mover de Deus a um encontro público ou a um espaço que é a igreja em si, o templo em si. E eu disse a ele: você não sabe o que acontece no meu quarto. Porque na realidade os nossos melhores momentos têm que ser no nosso quarto. Momentos de intimidade com Deus têm que ser no nosso quarto, lugar reservado. E às vezes está você e Deus e você sem interferências, sem interrupções. Então, procure ter esse lugar reservado com Deus. Deixe o Espírito Santo te conscientizar dessa verdade e que você venha ser admoestado a escolher um cantinho no seu quarto e vai dizer: aqui vai ser o meu lugar. E a sensação que você vai ter é que aquele cantinho vai estar sempre lhe chamando. Você vai andando e o cantinho vai dizer: vem, vem. Vai estar sempre te chamando. Eu conheço pastores que estavam em depressões, em tensões ministeriais, porque foi considerado, através de estatística, que o pastorado é a quarta profissão, se bem que eu não considero como uma profissão, mas uma vocação, mas assim disse a estatística, quarta profissão de maior tensão que há. Porque um psicólogo tem psicólogos para fazer suas terapias e suas análises. E eles são instruídos a não se envolver com ninguém, a não se relacionar com ninguém, mas o pastor é diferente. Eu costumo dizer que o pastor é um homem como qualquer outro homem, mas o pastor não é um homem qualquer. O pastor é capaz de viver, dramas, um misto de emoção, um turbilhão de sensações em questões de segundos. Termina um culto aqui, sabe o que é que acontece? Chega um irmão e diz bem assim: pastor, fui promovido. Aí você abraça aquele irmão. Mas vem outro e diz: pastor, fui demitido. Aí você chora com aquele irmão. Você sai de uma formatura e vai para um funeral, você sai da maternidade e vai para o cemitério. Então, em questões de instante, você vive dimensões como essa. E alguns pastores estavam sofrendo crises emocionais. Tem até um padre aí, público, que estava sofrendo uma espécie de transtorno, síndrome do pânico. E eu conheço um pastor que foi curado, foi restaurado, foi liberto dessa opressão a partir do momento que ele escolheu um lugar secreto para ele. Sabe qual foi uma das maiores dificuldades do meu ministério? Foi aprender a dizer não. E hoje eu digo claramente: meu irmão, me perdoe, eu não posso, eu não consigo. Porque eu tenho que reconhecer o que é prioridade na minha vida, e prioridade é meu tempo com Deus. E esse tempo com Deus não pode ser violado por nada, nem por ninguém. Porque uma fonte somente que emite, o que é que acontece? Ela seca. E nós precisamos receber. E como é que nós vamos receber se não tivermos tempo com Deus? Se não tivermos um lugar secreto com Deus?
Se não estivermos a sós com Deus, o que é que nós vamos reproduzir? O que é que nós vamos oferecer? Vira um profissional de púlpito, deixando de ser um profeta de altar. Então o mais importante é a nossa vida de comunhão com Deus. E hoje eu aprendi a dizer não, até mesmo porque a palavra que Deus mais expressa é o não. Eu já disse isso aqui em algumas ocasiões, as primeiras palavras que os meus filhos aprenderam foi não. Não sei se foi com vocês assim também, com os filhos. Mas as primeiras palavrinhas, não, Gabriel e Sara, era não, não, não. Só tinha no vocabulário deles não. Sabe por que as palavras que eles mais reproduzem? Porque as palavras que eles mais ouvem. Eu comecei a perceber o valor de um não e o cuidado que há por trás de um não, os valores preservados por intermédio de um não, de modo que os mandamentos que Deus deu ao seu povo começam todos como não. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Começa não, 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 não. Então você precisa aprender a dizer não. Não aos homens para dizer sim para Deus. Então você vai ser convidado em alguns lugares, para alguns momentos, e você vai precisar reconhecer que você precisa desse tempo com Deus. Esse tempo é prioridade, porque está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tenha esse momento reservado, lá, reservado com Deus. Uma outra verdade que nós aprendemos sobre o quarto como lugar secreto, é que o quarto é um lugar de intimidade. É um lugar íntimo. É tão íntimo que é lá que você fica à vontade, né? É lá que você troca de roupa, você fica despido, e alguns gostam de dormir como Adão e Eva antes do pecado. Não tem problema. Você está no seu quarto, fique à vontade. Mas é um lugar tão íntimo, onde você passa um terço do dia, no mínimo, a recomendação é que se durma 8 horas. Mas você passa muito mais tempo do que isso. E ali é um lugar de extrema intimidade. Quer ver uma coisa? Quando você recebe visita na sua casa, para onde é que você leva a visita? Você convida ela para a sala. Você pode convidar para a garagem. Você pode convidar a visita para a varanda, para o quintal. Se for o pastor, você pode levar para a cozinha. Tem problema. Agora você leva para o seu quarto. Só pessoas muito, mas muito íntimas é que você leva para o quarto. E o que Deus está falando aqui é que esse lugar secreto é um lugar de intimidade. Aonde é que Deus deseja estar na sua casa? Na sua varanda? No seu quintal, no terraço, no muro? Na sala de espera, na sala de estar? Onde é que Deus deseja estar na sua casa? Na cozinha? Não, Ele deseja estar no seu quarto. No seu momento de intimidade. No seu momento particular. Deus deseja estar presente. Amém. Quantos estão entendendo isso? A importância de um lugar secreto é chamar Deus para fazer parte da sua vida. É chamar Deus para ser de fato a sua vida. Então, além de um lugar reservado, além de um lugar de intimidade, também é um lugar de privacidade. Isso, porque o texto vai nos dizer: entra no teu quarto e fecha a porta. A nossa auxiliadora, a menina que nos dá uma assistência, a quem louvo muito a Deus pela vida dela, que tem nos ajudado muito, tanto a mim e a Vanessa, ela já nos conhece, não precisa falar. Quando ela chega perto do quarto e a porta está fechada, ela nem chega perto. Quando a porta está aberta, ela pode entrar, pode sair a qualquer hora. Mas quando a porta está fechada, ela não chega nem perto, ela respeita esse momento de privacidade. Ela sabe que não pode haver interrupções nessa hora. Deus, quando fala sobre o quarto como um lugar secreto, Ele fala sobre essa privacidade. É preciso fechar a porta.
Não é deixar a porta aberta, é fechar a porta. Isso, fechar a porta, significa que você está se desligando do mundo externo e se conectando com o mundo interno. Se conectando completamente com o mundo interno. E o mundo externo não vai surtir interrupções. Nada nem ninguém pode lhe atrapalhar. Amém, amados? E lá nesse momento de privacidade, até os casais têm os seus momentos a sós. Tem os seus momentos mágicos a sós, né? Porque é bom e não é pecado. Né? Eu digo bem assim, olha, o sexo não é pecado. É tanto que o sexo foi feito antes do pecado. Já existia. Deus olhou para Adão e Eva e disse, crescer e multiplicar. E como é que vocês acham que ele ia crescer e multiplicar? Através da telepatia? Não há como. Não há como. Então, o sexo foi abençoado por Deus. O que é pecado são as sexualidades ilícitas, profanas e imorais. Mas o quarto, para os casais, sabe que é o momento da sua privacidade. Aí coloca os meninos para dormir na casa dos avós, né? Na casa dos tios, e você vai ter aqueles momentos sós. Mas até nesse momento, irmãos, Deus se faz presente, porque o leito é sem mácula e digno de honra é o matrimônio. E quando isso acontece sobre a bênção de Deus, não há culpa, não há pudor, não há remorso, não há mal-estar. Você está debaixo da bênção de Deus. Amém? Olha, gente, isso é tão forte que a Bíblia tem um livro chamado Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. É um livro sagrado? É um livro romântico? É um livro poético? Mas é um livro também erótico. Eu estou falando do Eros, o amor. Eros no grego é o amor entre o homem e a mulher. E aquele livro foi o livro que eu e minha esposa escolhemos para ler na lua de mel. E nós ficamos escandalizados com a linguagem de Salomão. Meu Deus do céu, tá lá, tuas coxas, ó amada minha. Aí ele, rapaz, eu vou parar por aqui. Tem menores de idade aqui. É um livro, eu disse, meu Deus do céu. Já estava ficando com vergonha de Vanessa com vergonha de mim. E o livro é forte, gente. Ouse ler Cantares. Mas é um livro que está no cânon. Está entre os 66 livros sagrados, porque essa privacidade do casal é sagrada. Quando está debaixo do matrimônio, é sagrada. E Deus comparece e faz parte disso. Quando está debaixo de uma aliança conjugal, uma aliança matrimonial. Então, o quarto é um lugar de privacidade. Deus também faz parte da nossa privacidade. Quantos estão entendendo? Como é profundo esse negócio, né, gente? A gente tende a ignorar a partir de uma leitura superficial. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. O nosso irmão Marquinhos Gomes esteve esse ano aqui. Foi esse ano, né? E uma canção deles é justamente falando sobre essa revelação. Como era a canção? Fecha a porta do teu quarto e ora, né? Feche a porta do teu quarto e ora. Porque é um lugar reservado, é um lugar íntimo, é um lugar de privacidade. E por fim, o que há mais nesse lugar? É um lugar de repouso. Você chega exausto, cansado, com aquela exaustão, aquela fadiga consumindo, exaurindo o seu ser. Para onde é que você vai, gente? Qual a primeira coisa que você quer ver? É o seu quarto. É o seu momento de repouso, de renovar, se revigorar. E é um poder rejuvenescedor que o quarto tem sobre a nossa vida. E esse momento de repouso você está lá, repousando, descansando. E Deus também quer fazer parte desse repouso. Às vezes a gente quer no quarto, desliga o celular, desliga os aparelhos eletrônicos, desliga tudo, desconectando, e tudo que a gente precisa é de um repouso. Mas o repouso melhor é aquele que nós encontramos em Deus e com Deus. Porque Ele faz forte ao cansado, multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor, de modo que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto
cai, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus renova as tuas forças, a tua fé, a tua esperança. Deus renova, Deus renova, Deus renova. Não importa o quão cansado, exausto você esteja, a presença de Deus sempre renova. E nesse momento de repouso, não se esqueça de estar com Deus, de reservar esse momento com Deus. E não ter tempo com Deus é viver perdendo tempo. Permita-me repetir, não ter tempo com Deus é viver perdendo tempo. Porque o melhor do nosso tempo é aquele que nós dedicamos a Deus. Por isso eu queria dizer o seguinte: antes de visitar o consultório médico, antes de visitar o escritório de advocacia, antes de visitar o gabinete pastoral, experimente adentrar na sala do trono, no lugar secreto, que é justamente o seu quarto. Experimente. Você vai perceber as coisas fluindo. Você vai perceber as coisas acontecendo. Eu estou dizendo isso por experiência de causa. Quantas vezes tensões, dramas, dilemas, aflições, angústia, e simplesmente um momento a sós com Deus resolveu tudo. Resolveu tudo. Às vezes o problema não deixou de existir, mas a minha forma de reagir diante dele foi totalmente diferente. E quantas vezes nesse momento a sós com Deus, enquanto nós orávamos, Deus estava agindo, Deus estava operando, Deus estava trabalhando. Depois que a gente se levanta naquela confiança somente para obter a notícia. Já foi resolvido. Já foi resolvido. Eu lembro de uma história, eu já contei em algumas ocasiões. Eu estava no seminário e para mim foi muito forte essa história. E o semestre, o ano letivo já tinha se encerrado e nós estávamos nos preparando para voltar para Paulo Afonso, só que o reitor, o pastor Thomas, pediu para que nós estivéssemos nesse culto da formatura, e o culto terminou muito tarde, era já umas 10 horas da noite, e eu tinha deixado as malas prontas. E quando a gente chega no seminário, depois da formatura, que ocorreu em outro espaço, em outro ambiente, a gente chega lá, e eu disse bem assim: olha, as malas já estão prontas. Os meninos, os colegas viram fazendo as malas, e eles começaram a rir, né? Tripudiar de uma forma muito saudável, hilária, cômica, a ridicularizar. Rapaz, que empolgação é essa? Que ansiedade é essa? Você vai amanhã? E eu disse: não, eu vou hoje. Não, você vai amanhã? Não, eu vou hoje. Eu estou com muita saudade da minha noiva, eu vou hoje. Né? Com muita saudade da minha família, eu vou hoje. Rapaz, se acalme. Eu fiquei olhando para um lado e aquela aflição, disse: eu já sei, eu vou ao lugar secreto. Era o primeiro andar, subi, tranquei a porta, estava todo mundo lá no pátio ainda do seminário, e fiquei orando. Deus, eu creio, Tu és poderoso para mover céus e terra. Eu não sei como isso vai acontecer, não compete a mim procurar entender, mas eu coloco diante de Ti na certeza que Tu és tremendo para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Oração simples, desci e fiquei no pátio, calado, em silêncio. De repente a campainha aperta, lá na frente diz bem assim, o vigilante diz bem assim: olha, Sidney, estão te chamando lá. Quando eu vou lá, é a tia de Vanessa. Oi, Sidney, tudo bem? Estou sabendo que você está indo para Paulo Afonso. Estou indo. Só me faz um favor, leve essa encomenda de extrema urgência. Eu levo, se alguém me deixar na rodoviária, eu levo. Ela disse: esse é o problema? Então entra aí, vamos embora. Cheguei: tchau, queridos, até ano que vem. Peguei a mala, coloquei no carro, ela me deixou na rodoviária, ainda peguei o ônibus que vinha de 11 horas. E ali foi tão importante para mim, sabe, o que foi aquela urgência, aquela intervenção imediata, por meio de uma provisão da parte do nosso Deus. Incrível! Eu citei pastor Thomas aqui, lembrei de uma história que envolve o seu nome. Foi quando alguém chegou no seminário para criticar um professor. Chegou no seu escritório e disse bem assim: olha, pastor Thomas, eu não estou gostando do professor tal, ele está fazendo isso, desse forma, desse jeito. Sabe o que foi que o pastor Thomas fez? Eu nunca esqueci aquilo. Ele disse: um momento. Fechou a porta do seu escritório, trancou, disse: vem comigo. E ali dobrou os joelhos e disse: vamos orar pelo professor.
Aquele aluno era um amigo meu, dividiu o quarto comigo. Ele disse que não conseguiu orar, ficou só olhando para o pastor Thomas. E ele disse que saiu dali tão comovido, reconhecendo que a nossa missão como cristão é apresentar as nossas indagações, satisfações, preocupações, revoltas, seja lá o que for, diante de Deus, no lugar secreto, no lugar reservado. Que lição! Eu não vivi essa experiência, mas eu aprendi por osmose. Quando ele me disse isso, eu já sei como é que eu vou instruir as ovelhas quando chegarem até mim. Fecharam a porta e vamos orar. Porque se a oração não resolver, meu irmão, nada mais poderá resolver. Eu ainda creio no poder da oração. Eu ainda creio no Deus que ouve o clamor do seu povo. Eu ainda creio que Deus move céus e terra para atender a súplica de um justo. E a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Eu ainda creio. Aleluia! Glória a Deus! Por fim, além de um lugar reservado, de um lugar de intimidade, de um lugar de privacidade, de um lugar de repouso, eu quero concluir dizendo algumas coisas que me impressionam nesse texto. Olha o que o texto vai nos dizer. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que não é ouve? Não seria ouve, né? Por que ver? O teu pai que te vê em secreto. Ele te vê, no momento secreto ele te vê, amém? Ninguém está te vendo, o pastor não está te vendo, o líder do ministério não está te vendo, teu patrão não está te vendo. Talvez teu cônjuge, teu filho, teus pais não estão te vendo. Mas Deus está te vendo. Ele está observando. E o que eu aprendo aqui é que Deus contempla as nossas atitudes. As nossas atitudes. Você sabia que Deus age mais em reação às nossas ações do que às nossas petições? Lembra de Moisés quando começou a clamar ao Senhor? Deus disse, interrompe a oração de Moisés e pede para ele agir. Então o que impressiona aqui a Deus não são as palavras, não são os discursos, mas é a atitude. Ah, pastor, eu não sei orar. Surpresa, irmão. Olha para mim, eu também não sei. Quantas vezes eu me ajoelhei sem conseguir pronunciar uma palavra. Mas eu sei que de alguma forma Deus conseguiu interpretar os meus sentimentos, os meus pensamentos em lágrimas, em gemidos, em sussurro, em dor. E não é isso que a Bíblia nos diz? Que não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Ele intercede, você não está sozinho no momento da oração, no momento em que você fechar a porta do seu quarto e estiver no lugar secreto com Deus, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo, ele vai te auxiliar. Ele é o grande intérprete, ele é o tradutor. Aquilo que você não consegue pronunciar, aquilo que você não consegue expressar, ele há de levar a Deus. Aleluia! Então Deus contempla as nossas atitudes, não é o que Ele ouve, é o que Ele vê. Olha que interessante. E o teu Pai que vê em secreto. O que é que Ele está vendo aí? A atitude, a postura. O que é que Ele está vendo aí? Iniciativa. Agora continua o texto, em secreto te recompensará. Sabe o que é que eu aprendo também? Deus contempla a atitude e Deus recompensa a atitude. Olha para o teu irmão aí e diz, tem atitude? Tem atitude? Amém? O que Deus quer ver é a atitude, o que Deus vai recompensar é a nossa atitude. Não
Não se trata do quanto você fala. Não se trata do quanto você fala. Deus não vai ser influenciado pela sua eloquência, pela sua oratória. Isso não impressiona Deus. Hoje pela manhã nós falávamos o seguinte, que para Deus mais vale um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então quando você adentrar no lugar secreto, você não conseguir expressar as suas palavras como queria, derrame ao menos o seu coração. Derrame ao menos o seu coração. E ore, mesmo sem ter vontade, até sentir vontade. Alguém me deu um conselho esse dia. Eu cheguei para essa pessoa e disse, olha, às vezes eu não tenho vontade de orar. E ela me explicou que a carne milita contra o espírito contra a carne, e nós por nós mesmos jamais sentiremos vontade de orar, porque não é algo condizente à nossa natureza humana caída. Todavia, ore, mesmo sem sentir vontade, até sentir vontade. E eu creio que você há de convir comigo que quantas vezes a gente entra na presença de Deus sem vontade, depois a gente não quer mais sair. Porque não jamais importa a nossa vontade. Lembra quando Jesus disse em determinado momento, afasta de mim este cálice. Mas imediatamente, ele disse, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. No lugar secreto, a vontade de Deus prevalece sobre as nossas vidas, e não importa quão diferente ela seja das nossas, nós sabemos que no fim, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e Ele tem sempre o melhor para nos oferecer. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome! Glória ao teu nome, Jesus. Então, quando Deus disser não, entenda que esse é o melhor sim que você já ouviu. Amém? E entenda que Ele está te esperando hoje, no lugar secreto. Não sei qual é esse lugar, mas eu queria te estimular de alguma forma a chegar na sua casa procurando esse lugar, procurando esse cantinho, e ali dedicar completamente, totalmente a Deus. Tenha certeza, você vai viver momentos incríveis, momentos maravilhosos, porque está escrito que Ele recompensa a atitude e Ele recompensa publicamente. Deixa eu te dizer uma coisa, escuta isso. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. E só há uma forma de adquirir intimidade: através do lugar secreto. Através do tempo a sós com Deus. Você vai encontrar força para viver em santidade. E você vai encontrar poder para exercer a sua autoridade. Você lembra daquelas pessoas que foram expulsar o demônio e diz: olha, eu venho te expulsar em nome do Deus a quem o apóstolo Paulo prega. Em nome do Cristo que o apóstolo Paulo prega. Os demônios deram uma surra naqueles caras. Deram um sarrabui naqueles camaradas. E eles disseram, os demônios: conhecemos Cristo e bem sabemos que é Paulo. Mas vocês quem são? Vocês quem são? Não tinha intimidade, não tinha santidade, consequentemente não tinha autoridade. Mas se há uma certeza que um justo tem, que anda na presença de Deus, é essa. E aqui eu concluo. A Bíblia nos diz que Deus está no mais alto e sublime trono, revestido de glória, formosura, poder e majestade, arrodeado pelos seus santos anjos que cantam interruptamente: Santo, Santo, Santo. E esse Deus completamente imóvel à adoração dos anjos. Mas a Bíblia nos diz que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a súplica de um justo. Então imagine comigo, Deus está sentado no seu trono. Os anjos estão lá, o coral celestial, com toda aquela orquestra, sabe, incrível,
onde ninguém chega a subtonar, tudo na mais plena perfeição, não há desafinação. E eles estão cantando e Deus simplesmente imóvel em relação àquilo. Mas de repente, quando um justo entra no lugar secreto, começa a clamar, acontece o que está escrito. Ele se levanta do seu trono, inclina os seus ouvidos, como se dissesse: parem um momento, parem anjos, parem querubins, parem serafins. Existe alguém clamando pelo meu nome. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu desejo ouvir a sua voz. Eu desejo ouvir o seu clamor. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a súplica de um justo. E a Bíblia diz que a súplica de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ela pode muito em seus efeitos. Ela pode muito em seus efeitos. Não, vocês não estão entendendo. Ela pode muito em seus efeitos. Se coloque em pé e aplauda ao Senhor, porque a tua oração é atendida nos céus, é temida no inferno, porque Deus ouve o clamor do seu povo. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. A tua oração é atendida nos céus, querido. A tua oração é temida nos infernos. Há poder na oração. Os céus se movem, a terra se move diante do clamor de um filho do Senhor. E nós não estamos aqui tecendo súplicas de servos, de adeptos, ou qualquer coisa do tipo ou da natureza. É a oração de um filho. É a oração de um filho. É a oração de um filho. O filho não agenda encontro com o pai. Ele não precisa ligar para secretários, intermediários e mediadores. Ele tem livre acesso à presença do Pai. E um pai, ele sempre ouve um pedido de um filho. Eu tenho 2 filhos. Eu só não vou atendê-los se eu perceber que aquilo não há de fazer o bem a eles. Mas se eu perceber que é algo e não há de trazer o mal, se estiver dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, eu farei o possível para realizar um simples desejo de um filho. Eu, com todas as minhas limitações, agora imagine um Pai celestial. É por isso que está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em ti, Jesus, nós temos tudo. Em ti, Jesus, nós temos todas as coisas. Somos co-herdeiros das bênçãos nas regiões celestiais. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo
o que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor pra te dizer te amo. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Há poder no lugar secreto. A cura, a libertação no lugar secreto. Há milagres no lugar secreto.
Oh, há livramentos no lugar secreto. Oh, aleluia. Glorifique o nome do Senhor mais uma vez. Sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em teu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.